Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de sequências com a questão de número 19. Vamos aqui para a lousa. Uma pessoa, começando com R$ 64,00, faz 6 apostas consecutivas, em cada uma das quais arrisca perder ou ganhar a metade do que possui na ocasião. Então, vamos entender. Uma pessoa, começando com R$ 64,00, faz 6 apostas consecutivas, em cada uma das quais arrisca perder ou ganhar a metade que possui na ocasião. Se ela ganha 3 e perde 3 dessas apostas, pode-se afirmar que ela... Rivelino, vamos lá. O que é que ele quer dizer nessa questão? Você tem uma certa quantia, no caso R$ 64,00, e você faz 6 apostas. Cada vez que você ganha, você recebe um valor correspondente à metade do que você tem. Se você tem 64 e ganha a primeira aposta, então você fica com 64 mais a metade de 64. Ou seja, mais 32, joia, que vai para 96. Se você perder a aposta, você perde a metade do que você tem. Ou seja, se você tem 64, no lugar de ganhar 32, você vai perder 32. Tá certo? É isso que ele fala. Então vamos para cá. Uma pessoa começando com 64 faz 6 apostas consecutivas, em cada uma das quais arrisca perder ou ganhar a metade do que possui na ocasião. Se ela ganha 3 e perde 3 dessas apostas, pode-se afirmar que ela... Vamos para outra página aqui ver o que é que ele está querendo. Pode-se afirmar que ela ganha dinheiro, ela não ganha nem perde dinheiro, ela perde R$ 27,00, ela perde R$ 37,00, ela ganha ou perde dinheiro dependendo da ordem em que ocorreram suas vitórias e derrotas. Então ela quer saber qual, essa questão pergunta qual das opções é correta, A, B, C, D ou E. Então vamos aqui para a nossa resolução, tá certo? Vamos nós. Se ela ganha 3 e perde 3 dessas apostas, pode-se afirmar que ela... Então tá aí os itens, vamos ver como é que a gente resolve. Normalmente um aluno, ele parte para o seguinte raciocínio: eu vou escolher uma ordem qualquer. Então normalmente os alunos, quando iniciam uma questão dessa, ele cria uma ordem qualquer. Para quê? Para ver se chega a alguma solução, algum desses itens que a gente tem como opção. Eu vou escolher uma ordem qualquer, já que ele ganha 3 e perde 3, eu vou tentar um valor qualquer e ver qual desses itens se enquadra na minha resposta. Normalmente é isso que um aluno faz. Então vamos escolher aqui uma ordem qualquer, imaginando como se a gente estivesse no concurso, o que é que nós faríamos. Então escolhendo uma ordem qualquer, imagine que ele tem aqui R$ 64,00 e ganhou a primeira aposta. Se ele ganhou a primeira aposta, ele ganha a metade do que ele tem. Então, se aqui você tem 64, você vai ganhar a metade. Então, você passa a ter agora 64 mais 32, que é a metade de 64. 64 mais 32, 96. Supondo que você ganhe a próxima aposta. Ora, se você ganhar a próxima aposta, você vai ganhar metade do que você tem. Ora, se você tem 96, você vai ganhar a metade, que é 48. Joia, Rivelino, beleza. 96 mais 48 dá um total de 144. E agora, Rivelino, supondo novamente que ele ganhe a terceira aposta, ele vai receber a metade do que ele tem. Ora, se ele tem 44, ele vai receber a metade, que é 72. 144 mais 72, ele vai ficar com um total de 216. O problema diz que ele ganha 3 apostas e perde 3. Qual foi a escolha que eu fiz? Ora, eu escolhi ganhar as 3 primeiras e perder as 3 últimas. Então ele já está com um capital de 216 e agora ele vai começar a perder. Ele vai perder 3 vezes. Então, se ele perde a primeira, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar do capital dele a metade do que ele tem. A metade de 216 é 108. Então, 216 menos 108, lógico,
que vai ser 108. Se ele perder novamente, né, ó, então ele vai perder a metade do que ele tem. A metade de 108 é 54 e ele vai ficar com 54. Logo, ele perdendo a última, né, ó, ele também vai perder a metade, que é 27, e vai ficar com um total de R$ 27,00. Ou seja, se você criar ao acaso uma sequência para este problema, inicio com 64, ganho as 3 primeiras, perdo as 3 primeiras, as 3 últimas. Então eu vou terminar com 27. Será que isso se enquadra em alguma das opções? Vamos lá. Ele ganha dinheiro. Bem, ganhar ele não ganhou dinheiro. Ele começou com 64, terminou com 27. Ele não ganha nem perde dinheiro. Opa, também é falso, porque ele começou com 64, terminou com 27, então ele foi perder dinheiro. Então ele nem ganhou dinheiro e não ganha dinheiro, nem perde dinheiro, é errado, né? Ó, porque ele terminou com 27, então ele perdeu dinheiro. Ele perde R$ 27,00, por enquanto é falso. Por quê, Rivelino? Ele não terminou com 27? Sim, tenham cuidado, ele terminou com 27. Aqui é o item, vem dizendo que ele perde 27. Vamos ver quanto foi que ele perdeu. Ele começou com 64, terminou com 27. 27 para chegar em 64 são 37. Então, na realidade, foi o que aconteceu. De 64 para 27, ele perdeu R$ 37,00. Joia, Rivelino. Se ele perdeu R$ 37,00, então a resposta é o item D. Perde 37. Opa! Você pode achar que é o item D, perde 37. Pelo exemplo que nós tivemos, o exemplo sugere que a resposta correta seja D. Mas vamos olhar o item E. O item E ele diz assim: a pessoa pode ganhar ou perder, ganha ou perde dinheiro, dependendo da ordem em que ocorreram suas vitórias e derrotas. Bem, do jeito que a gente pensou, ganhando as 3 primeiras e perdendo as 3 últimas, ele vai terminar com 27. Ou seja, ele vai perder do início para o final um total de 37. Mas quem é que me garante que em todas as ordens, ó, imagine, ele ganha 3 e perde 3. Ele pode ganhar a primeira, a segunda, perder a terceira. Ganha a quarta, perde a quinta e a sexta. Esse resultado pode mudar. Ah, ele pode ganhar as 2 primeiras, perder as 2 últimas, ganhar a quinta e perder a última. Será que alterando a ordem também altera o resultado? Bem, o aluno, o que é que ele vai fazer? Ele não vai confiar somente numa sequência que ele criou. Ele vai criar outra. Opa, vou criar outra. Qual é a outra que eu vou criar? Eu vou alternar. Uma hora ele ganha, outra hora ele perde. Então, 64, ganhou a primeira. Se ele ganhou a primeira, ele vai adicionar, tá certo? 32. Então, 64 mais 32, 96. Beleza, ganhou a primeira, adicionou 32. Ah, ele perdeu a segunda. Se ele perder a segunda, ele vai perder a metade do que ele tem. Então, ele tem 96, perde a metade de 96, que é 48. Então, se ele perder 48, vai ficar com 48. Ah, ele vai ganhar a terceira. Se ele ganhar a terceira, ele vai adicionar ao dinheiro dele a metade, que é 24. 48 com 24, 72. Ah, ele vai perder a quarta. Se ele perder a quarta, ele perde a metade do que ele tem. Então, menos 36, que dá 36. Ah, eu vou ganhar a próxima. Se ele tem 36 e ganha a próxima, ele vai acrescentar 18 e vai ficar com 54. Opa, vou perder a última. Se eu perder a última, 54 menos a metade, que é 27, ele vai ficar com 27. Rivelino deu a mesma coisa. Então, quer dizer que, se ele começou com 64 e terminou com 27, então é porque ele perde realmente 37. Cuidado, pessoal.
Pode ser que você esteja certo, mas você só vai ter essa garantia se você fizer para todos os casos. Então, você só fez para 2 casos. Só com 2 casos, você não dá para garantir que você vai perder 37 no final. Só com 2 casos, não. Vixe, Rivelino, eu vou ter que fazer tudinho. Conversa é essa, Rivelino? Com 2 aqui eu sei que dá certo. Eu vou marcar o item B e vamos embora, que tem mais questões para eu fazer. Vai ser o item D mesmo. Mas como é que a gente garante que é o item D? Tá certo? Qual é a garantia que eu posso dar a vocês que é o item D? É nos concentrarmos no valor da grandeza depois da variação, tá? Então, como a gente deve abordar essa questão é da seguinte maneira. É a gente nos concentrar, a gente vai ter que nos concentrar no valor da grandeza depois da variação. Mas como assim, velho? Concentrarmos no valor da grandeza depois da variação? Ora, se você tem 1 e você ganha, então você ganha a metade do que você tem. Então, 1 mais 1/2, usando o número misto, 3/2, tá certo? 1 mais 1/2 vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3/2. Ou seja, isso quer dizer que se você tem 64 e ganha, é só pegar o 64, multiplicar por 3/2, que você vai saber quanto é que você vai ficar. 64 dividido por 2 dá 32, 32 vezes 3, 96. 3/2 é como se fosse 1,5. É o capital que você tem mais 50%. Então, toda vida que você ganha, você multiplica o seu valor por 3/2. Tá certo? E quando eu perco, velhinho? Ora, quando você perde, o que é que está acontecendo? Você está perdendo meio. Você tem 1 inteiro e perde a metade. 1 menos 1/2, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Dá 1/2. Ou seja, toda a vida que você perde é como se você pegasse o seu capital, o seu valor, e multiplicasse por 1/2. Por exemplo, você tem 64 e você perdeu a aposta, então é só multiplicar por 1/2. 64 vezes 1/2, 32. Rivelino, concordo. Quer dizer que toda a vida que eu ganho, eu multiplico por 3/2. Toda a vida que eu perco, eu multiplico por 1/2, que dá certo. Beleza pura. E o que é que isso aí tem a ver com a questão? Tem tudo a ver, né? Por quê? Vamos ver o que foi que aconteceu no nosso primeiro item. A gente tinha 64. Ganhou as 3 primeiras. Na hora que você ganha as 3 primeiras, eu vou multiplicar por 3/2, vezes 3/2, vezes 3/2. Perdi as 3 últimas. Aí eu vou multiplicar por 1/2, por 1/2, por 1/2. Na hora que eu faço isso, eu saio de 64 para 27. Ou seja, eu tenho uma perda de R$37. Beleza. E agora, no segundo caso? No segundo caso, você alternou. Você perdeu a primeira, aliás, você ganhou a primeira, perdeu a segunda, ganhou a terceira, perdeu a quarta, ganhou a quinta, perdeu a sexta. E a diferença foi a mesma. Você saiu de 64 para 27, ou seja, teve uma perda de R$37. Rivelino, sim, e o que é que tu quer que a gente conclua com essa tua maneira de resolver? O que eu quero que vocês concluam é o seguinte: na hora que você usa esse sistema de toda a vida que você ganhar, você multiplicar por 3/2, e toda a vida que você perder, você multiplicar por 1/2, você vai chegar à seguinte conclusão: sempre vai aparecer 6 produtos. O número que você tem é seguido de 6 produtos. E os fatores desse produto são o quê? São quais? 3/2, 3 vezes, e 1/2 também 3 vezes. A única coisa que vai variar é a ordem. Mas nós já estudamos lá no Jardim 2, sei lá, não lembro mais quando, que a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz você ter 3/2 no início e no final. Se você tem 3 3/2 e 3 1/2, você pode multiplicar do mesmo jeito, que vai dar sempre a mesma coisa. Agora sim,
De posse dessa informação, a gente pode garantir que você vai começar sempre começando sempre com 64, você vai terminar sempre com 27. Por quê? Porque a ordem das perdas e dos ganhos, né, ó, a ordem do sorteio que você ganhou e do sorteio que você perdeu, não vai alterar. Uma hora aparece 3,5, outra hora aparece 1,5, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, você vai começar com 64 e não tem jeito, você vai terminar com 27. Então, vai ter uma perda de quanto? Uma perda de R$ 37. E agora você pode garantir, sem sombra de dúvida, que a resposta correta é o item D. Ou seja, ganhar ou perder dinheiro, dependendo da ordem em que ocorram suas vitórias e derrotas, isso aqui é falso. Então, não interessa a ordem, você vai sempre perder R$ 37. Então, moçada, com isso a gente termina aí de resolver mais uma questão muito interessante, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Forte abraço, valeu!